Por que nada acontece com o padre Júlio Lancelotti? Você vai descobrir nesse vídeo. O padre Júlio Lancelotti, como você já deve ter visto, declarou que Cristo não fundou a Igreja Católica, que quem a fundou foi Constantino. Isso é uma heresia explícita e não é o caso isolado dele. Ele defende pautas LGBT, ideologia de gênero e uma série de ideias que negam abertamente o Evangelho. Um padre com grande influência, conduzindo milhares de almas ao inferno, e nada acontece com ele. Nenhuma suspensão, nenhuma excomunhão, nenhum processo canônico. Por que nada acontece? Porque o problema não está só nele. Ele é somente o sintoma visível de uma doença invisível que corrói a igreja há mais de um século. E você vai entender tudo nesse vídeo de forma resumida. No final do século XIX, o liberalismo começou a se infiltrar dentro da igreja. Era a ideia de que a igreja precisava se adaptar ao mundo moderno, dialogar, abandonar a intransigência da fé e se tornar mais humana, mais compreensiva. O Papa Leão XIII teve uma visão. Satanás pediu a Cristo um século para destruir a igreja. E Nosso Senhor permitiu para que a sua igreja fosse provada. Em resposta, então, Leão XIII escreveu a oração de São Miguel Arcanjo, mandando rezá-la ao fim de cada missa, como defesa contra as forças infernais que se aproximavam. Hoje, essa oração foi tirada da missa, e você vai entender o porquê. São Pio X percebeu que, da liberdade de consciência promovida pelo liberalismo, surgia algo perigosíssimo, o modernismo, e por isso ele chamou de a síntese de todas as heresias. O modernismo nega que exista uma verdade objetiva e ensina que a religião deve mudar conforme a consciência do homem e o espírito do tempo. Ele foi condenado, mas não destruído. Permaneceu latente, infiltrado nos seminários até o século XX. O liberalismo e o modernismo, então, finalmente explodiram no Concílio Vaticano II. Sob o pretexto de uma atualização pastoral, o concílio introduziu proposições contrárias ao ensinamento tradicional da Igreja. Tudo em nome do diálogo com o mundo moderno. Isso é literalmente o liberalismo. Entre essas proposições estão a liberdade religiosa do documento Dignitatis Humanae, que legitima o Estado laico e contradiz a doutrina do reinado social de Cristo, ensinado por Leão XIII e Pio XI. O ecumenismo do documento Unitatis Redintegratio, que deixou de visar a conversão dos protestantes para propor uma comunhão imperfeita, como se membros das outras seitas cristãs pudessem ser salvas. O diálogo interreligioso do documento Nostra Aetate, que relativiza a verdade e cria a ilusão de que todas as religiões conduzem a Deus, como vimos o Papa Francisco dizer que as religiões são como idiomas. A colegialidade episcopal do documento Lumen Gentium, que relativizou a autoridade do Papa e abriu caminho para a atual Igreja Sinodal, onde leigos e padres progressistas impulsionam a revolução. Esses erros não ficaram nos documentos, eles mudaram a própria face do catolicismo. O liberalismo e o modernismo não só alteraram doutrinas e práticas pastorais, eles redefiniram o que significa ser católico. A mudança mais visível foi a substituição da missa tradicional pela missa nova. Mas essa mudança não foi apenas estética. Ela representou uma ruptura concreta com a tradição. A missa tradicional, centrada no sacrifício e na adoração, foi substituída por uma celebração voltada ao homem, ao povo reunido. De uma liturgia teocêntrica, passamos a uma liturgia antropocêntrica. Quem participa da missa tradicional e depois vai a uma missa moderna, ou vice-versa, percebe imediatamente que são dois mundos diferentes. Não somente pela forma, mas pelo espírito de oração. Porque o novo rito expressa o novo catolicismo. Um catolicismo frio, horizontal, tolerante com o erro, que evita afirmar a verdade com firmeza e prefere se alinhar às pautas globalistas e mundanas. Os papas reconheceram a crise, como Paulo VI, com sua famosa declaração de que a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus. E João Paulo II, que dizia que vivemos em um tempo de apostasia silenciosa. Mas não fizeram nada para reverter a crise e restaurar a tradição. Pelo contrário, suas atitudes agravaram ainda mais. Hoje, o que se chama católico é muitas vezes um fiel liberal e modernista, que já aceita como normal tudo o que foi introduzido no concílio. O diálogo com o erro,
a ambiguidade doutrinal e a relativização da fé. É o liberalismo institucionalizado, o mesmo liberalismo que Leão XIII, Pio IX e Pio X condenaram. Essa revolução agora está entranhada nas próprias estruturas da igreja. Hoje, o prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, que deveria guardar a ortodoxia, é o cardeal Victor Manuel Fernandes, conhecido por suas posições favoráveis à ideologia de gênero, à agenda LGBT e por relativizar o ensinamento moral da igreja. Quando a doutrina da fé está nas mãos de quem não crê na fé de sempre, os hereges deixam de ser punidos, porque a heresia agora virou a regra. E é por isso que padres como Júlio Lancelotti falam o que falam com total impunidade. Eles são filhos legítimos de uma igreja que foi reformulada para agradar o mundo. Tudo isso avança aos poucos. Aquilo que antes era impensável passa a ser tolerado, depois aceito e, por fim, oficializado. É o mecanismo da janela de Overton. Há um tempo atrás, era absurdo alguém falar em bênçãos a pares homoafetivos. O documento Fiducia Supplicans do Papa Francisco atualmente tornou isso aceitável. Hoje, o absurdo é um padre promovendo ideologia de gênero. Amanhã será a ordenação de mulheres diaconisas. E depois, quem sabe, a oficialização dessas coisas todas. E tudo isso é apresentado como pastoral, misericordioso. É a normalização do erro, um passo de cada vez. E isso não é reconhecido somente por nós, tradicionais, mas também por padres conservadores, como o padre Paulo Ricardo, que disse que a igreja parece estar programada para sua autodestruição. Mas isso é apenas o reflexo do que Cristo já anunciou. Acaso quando o Filho do Homem vier, encontrará fé sobre a terra? A igreja está sendo crucificada, mas depois da cruz vem a ressurreição. O nosso papel é resistir. Resistir ao neomodernismo, ao neoprotestantismo e ao espírito de mundanidade que domina o clero atualmente. Resistir como Dom Marcel Lefebvre, que manteve a fé de sempre quando quase todos se renderam à novidade do concílio. Ser fiel à tradição apostólica, mesmo que isso custe ser visto como fora de moda, ultrapassado, radical. O caso do padre Júlio Lancelotti é apenas um efeito visível de um sistema inteiro corrompido. Enquanto os católicos não tiverem coragem de enfrentar os erros do Concílio Vaticano II e de se desvincular das autoridades que continuam promovendo as suas ideias modernistas e relativistas, a crise não vai acabar. Você pode até conseguir a suspensão do padre Júlio, mas existem centenas ou milhares de padres e bispos que têm ideias semelhantes a dele. Não adianta atacar o fruto podre se não estiver disposto a atacar a árvore podre. A única saída é voltar à tradição, ao catolicismo de sempre, aquele que não muda com o tempo, porque foi fundado não por um homem como Constantino, mas pelo Deus feito homem, nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estude, procure institutos e grupos alinhados à tradição católica, se afaste do caos modernista, ajude a restaurar a Igreja Católica de verdade, sem concessões com o erro. Deus te abençoe e viva Cristo Rei.